Programa de hoje trazendo o Dr. Antônio Paulo Graça Trementócio. Mais uma vez, doutor, obrigado pela presença, pela participação. Para mim é um prazer novamente estar aqui com você, Luiz Henrique, não só para falar um pouquinho da nossa experiência com o trabalho junto às empresas, né? Mas também de estar diante de um projeto tão grandioso como o seu, inovando, criando novas expectativas e mais que isso, né? Levando sempre um pouquinho mais de conhecimento para quem desejar utilizá-lo, né? Exatamente. O programa de hoje vai falar sobre a empresa na saúde, como acontece, como ocorre, de que forma as empresas influenciam na sua saúde, claro, da empresa e também no dia a dia das pessoas. Sabemos que a saúde e o direito, elas caminham juntas. Nos dias de hoje, nós temos realmente muitas vertentes onde muitas empresas passam por problemas financeiros e a partir daí muitos processos, muitas dívidas, muitas contas, né? E a partir daí o direito acaba realmente entrando na vida dessas pessoas, do empresário. Doutor, hoje a gente passa por uma recessão, desemprego voltando, inflação retornando, né? Endividamento na sua maioria das empresas, representadas aí no caso pelos bancos, né? Qual o auxílio, o subsídio que a empresa pode receber e de que forma essa empresa pode receber esse auxílio do direito, na questão jurídica? Perfeito, Luiz. Em verdade, como você mesmo disse, o momento do país é preocupante, é um momento onde a crise está instalada, aquilo que nós tínhamos de mais tranquilo e seguro, que era a confiança no nosso sistema financeiro, no nosso sistema governamental. Né? Hoje nós não temos mais esse apoio. E para mim, um dos grandes alicerces na verdade a ausência do alicerce hoje no mercado, né, na questão do direito, na questão do direito empresarial, realmente é a falta de prestígio, a falta de cuidado, a falta de zelo pelas empresas no país. Se pensarmos na empresa como um elemento essencial da nossa sociedade, ela deveria ser melhor cuidada pelo governo, deveria ter mais olhos governamentais para ela, porque é lá que nós temos a saúde financeira do empresário, a saúde emocional do empresário e de sua família. É lá que nós vemos a geração dos empregos, é lá que a gente vê a segurança das famílias dessa pessoa empregada nessas empresas. Enfim, é o alicerce de todo o país, de todo o sistema financeiro. E nos dias de hoje as empresas possuem poucos elementos sociais para se socorrer, para tentar remediar essa situação, para tentar resolver ou trazer mais tranquilidade para si. Porém, o direito hoje nos assiste em algumas alternativas, né? O direito hoje nos dá alguns elementos que nos possibilitam buscar um pouco mais desse equilíbrio, né? Nós temos aí as ações judiciais para rever planejamentos de toda a ordem, planejamentos societários, planejamentos financeiros, Perfeito. Enfim, de uma maneira geral. Não, só para introduzir bem isso que o senhor está falando, planejamento, quer dizer que a questão jurídica ela não entra, né, doutor, somente como se diz, na defesa ou quando se tem um processo. Essa assessoria, isso que o senhor me citou, por isso que eu fiz questão de participar, né, nessa questão, ela também vai nesse planejamento e isso influencia diretamente na saúde da empresa. É isso mesmo, doutor? Não tenha dúvida. Se tratarmos o planejamento como um grande remédio, né? Isso. Às vezes amargo, prevenção quase, muitas vezes. A gente começa a entender que a questão jurídica ela não é simplesmente, como você acabou de falar, ligada a lides, ligadas ao contencioso de uma maneira mais objetiva. Ou seja, olha, se fala do jurídico, se fala de um advogado, se fala de discussão, se fala de lides, se fala de contencioso. Não. Hoje a função nossa do jurídico também é atuar na área da consultoria, na área da prevenção, né? Onde você, diante dos ditames legais que estão no ordenamento jurídico, você começa a conduzir a empresa para os caminhos mais serenos, para os caminhos mais vantajosos, seja na questão societária, como eu acabei de falar, seja na questão fiscal, tributária, com redução de impostos, seja na revisão de encargos financeiros em ações... Em busca por caminhos, né, mais fáceis. Exatamente, quer dizer, caminhos lícitos, caminhos legais. Infelizmente, o nosso país
tem esse hábito de, principalmente o empresário tem essa pecha, tem essa cultura negativa de buscar o mais fácil, de buscar aquilo que é mais vantajoso. Porém, aquilo que é mais vantajoso, mas não é legal, nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, traz algum benefício concreto. A médio e longo prazo, isso pode resultar em ter que devolver todo esse dinheiro, ou mesmo naquilo que tem um resultado negativo, né? Além do prejuízo legal de tudo isso. Não tenha dúvida. Existe um preceito tão básico na nossa vida, de um contorno geral, seja ela física, jurídica, enfim. Nada que você planta, se não for saudável, não vai te gerar frutos saudáveis. Então, quando aquele empresário acha que aquela conduta pode lhe parecer mais vantajosa ou pode lhe parecer digna, né? Se esse fruto não for saudável, com certeza, se esse plantio, se a semente não for saudável, com certeza o fruto também não será. Certo. Então, não dá para passar por essa crise, não dá para passar por esse momento, não dá para devolver a saúde para a empresa e para o empresário, logicamente, e ainda a sua família, se não se tomar medidas lícitas, legais e saudáveis. Porque é só através do caminho da legalidade é que nós vamos conseguir atingir realmente a saúde da empresa e a saúde do empresário. Perfeito. Doutor, o governo federal, a gente fala muito no governo federal, mas sabemos também que, claro, tem um incentivo estadual, municipal. Ele pode ajudar mais a saúde financeira dessas empresas, para que essas empresas possam prosperar no Brasil? Então, Luiz Henrique, eu sempre me ateio a não falar muito sobre política, né? Certo. Porém, a gente sempre vê, como já falamos isso em outra oportunidade, as políticas sociais para as pessoas, para os cidadãos, né? Porém, em relação às políticas sociais à empresa, são quase nulas ou inexistentes, porque nós hoje não vemos em qualquer situação, qualquer esfera de administração municipal, estadual ou federal, qualquer elemento ou incentivo que pudesse concretamente auxiliar as empresas. Dar uma segurança para essa empresa. Não tenha dúvida, você vê ainda na questão municipal alguns governos que oferecem espaços para a construção de imóveis, algumas isenções, porém elas são muito pouco perto daquilo que realmente a empresa precisa. A empresa precisa realmente de capital, a empresa precisa de subsídios para poder sobreviver, porque é ela que gera emprego, é ela que gera renda, ela que sustenta a nossa classe mais inferior, ela que sustenta a nossa classe mais superior, enfim. Então, se nós perdemos esse alicerce da empresa, nada no país funciona, nada. Doutor, o senhor está falando aí justamente da questão social da empresa. Então, hoje nós não temos nenhum tipo de auxílio. Vou dar um exemplo. O funcionário, o colaborador da empresa, o empregado, a partir do momento que ele é mandado embora, demitido, ele tem um seguro-desemprego, correto? A empresa não existe e não tem-se notícia de nenhum programa de seguro-desemprego, por exemplo, usando, né, para a empresa. Eu sei, por exemplo, que nos Estados Unidos, a questão americana, ela trabalha muito com isso. O empresário, quando ele fecha, ele decreta falência, ele tem um seguro-desemprego, um auxílio. Aqui no Brasil isso não existe. Não existe. E de uma maneira muito triste eu lhe digo isso, não existe. Na verdade, o grande prêmio, né, que o empresário, quando quebra por questões sociais, né, por questões governamentais, por planos de governo, né, é simplesmente receber uma tarja de vilão. Ele se torna um vilão. Todos os empresários que enfrentam situações financeiras que levam à quebra são taxados como vilões. Então, suportam constrangimentos de funcionários, suportam constrangimentos de fornecedores, o fisco vem para cima dele de uma maneira... Literalmente. Realmente, esse é o rótulo. Nos transformamos num grande marginal empresário. Essa é a grande verdade, né? Sem nenhum socorro, sem nenhum suporte, sem nenhuma ajuda governamental de qualquer esfera. Pois é. Bom, como vocês podem notar, o Vida e Saúde sempre abordando vários temas, várias divergências e vários assuntos que possam relacionar você e, claro, a população em geral. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já!
O Laboratório Álvaro trabalha para levar as melhores soluções ao seu laboratório. Faça mais pelos seus pacientes e traga maior qualidade aos seus serviços. Com o desenvolvimento de pesquisas avançadas na área clínica, levamos sempre mais precisão e agilidade para seus diagnósticos. E, é claro, mais eficiência para seu laboratório. Nossa excelência em procedimentos proporciona a você segurança da coleta ao resultado final, o que reflete no melhor desempenho em análises clínicas. Utilizamos apenas os mais modernos equipamentos para a realização de exames, sempre manuseados por profissionais experientes e qualificados. Com uma das maiores áreas técnicas do Brasil, deixamos à sua disposição mais de 2.000 tipos de exames. Tudo isso com qualidade certificada por quem mais sabe de medicina diagnóstica e com a confiança de quem inova em seus serviços há mais de 40 anos. Nosso apoio chega a todo o Brasil. Chega em João Pessoa, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, e até na Bahia. E chega sempre onde seu laboratório estiver. Laboratório Álvaro. Apoio e referência a laboratórios. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre a empresa e saúde. Como os empresários e, claro, a própria população acaba tendo a influência das negatividades dessa empresa quando ela não tem a sua saúde plena. E também os empresários, como suportam fisicamente, emocionalmente, tantos problemas, tantas dívidas, tantas contas. Mais uma vez, obrigado, doutor Antônio Paulo, aqui, obrigado pela presença e pela participação, doutor. Eu agradeço novamente, Luiz Henrique, estarmos aqui novamente falando de um tema tão difícil, né, de se enfrentar, tão difícil de se abordar, mas que, mais do que qualquer outra realidade, é uma situação vivida pelo empresário hoje de uma maneira muito concreta, não só por ele, mas seus familiares. Exato. Doutor, a gente falou no primeiro bloco justamente sobre esse auxílio que esse empresário não tem, quando ele decreta uma falência, quando ele realmente tem muitas dívidas. O que é para esse empresário, para essa empresa, ele decretar a falência? O que vai acontecer com essa empresa? Porque a gente vê muitas empresas fechando e não decretam falência, e muitos decretam a falência. O que é esse decreto? É uma lei que protege esse empresário? E o que muda para os proprietários quando ele faz isso e quando ele não realiza essa falência? Na verdade, o processo falimentar hoje, ele tem uma legislação específica e, na verdade, titulada a Lei das Recuperações Judiciais, né? Onde essa legislação permite que uma empresa, através dos procedimentos legais, que envolve credores, envolve patrimônio, né, possa ganhar uma suposta moratória dentro de um plano de recuperação para que consiga, através dessa moratória, recuperar o seu poder de capital de giro, recuperar o seu poder de trabalho e pagar as dívidas todas que se tornam moratórias. Na verdade, eu particularmente, quanto ao processo falimentar ou de recuperação judicial, eu tenho assim muitas reservas, né? Restrições a isso. Porque eu acho que o grande empresário que possui grandes patrimônios, que possui grandes acervos, né? Possui a possibilidade de enfrentar esse processo com muita tranquilidade. Porque na recuperação judicial, quando você não tem êxito no seu intento ou quando os seus credores não aceitam o seu plano apresentado, você naturalmente tem uma quebra. E a partir daí, todo o seu patrimônio vai ficar na mão de gestores, né?
que vão ficar disponíveis para os credores, né? Então, na verdade, eu sempre falo que aderir a um procedimento judicial desse é como colocar uma cordinha no pescoço, né? E estar equilibrado num banquinho. A qualquer momento você pode falhar e morrer enforcado. Então, a quebra jurídica, na minha opinião, é um elemento muito perigoso para o empresário. É muito comum nós termos as indagações de todo mundo que nos procura, porque nos procura em situação difícil. Mas o processo falimentar ou de recuperação judicial, ela não tem exatamente o formato das empresas em geral. Ou seja, a crise que está instalada aí já são empresários que estão sem patrimônio, não possuem planejamento de trabalho, não possuem... É como uma pessoa que está em coma, já trazendo aqui para a sua área, né? Pouca recuperação existe. Então, eu acho que existem métodos administrativos, legais, jurídicos, que talvez atinjam a mesma finalidade da falência da corporação, mas com muito mais tranquilidade e muito mais segurança. E com uma esperança maior para isso. Não tem nem dúvida. Porque você não, na falência ou no processo de recuperação judicial, você não tem mais disponibilidade do seu patrimônio, dos seus bens, inclusive bens e patrimônios físicos, né? E as consequências sociais também são muito sérias para o empresário. Doutor, eu quero que o senhor comente, falando aí, a gente sempre fazendo a analogia da saúde, a gente tem aí realmente o vilão, a grande malignidade são os juros, né? Principalmente os juros bancários. A gente sabe que é necessário e não podemos colocar aí os bancos somente como os vilões, porque, claro, como o senhor me citou, o planejamento, mas os juros bancários são os mais citados por esses empresários como os grandes vilões, né? Tem alguma questão jurídica onde a gente pode proteger, lembrando mais uma vez, já usando o que o senhor mesmo falou, que realmente o planejamento jurídico e esse planejamento da empresa, que passa por essa saúde, que vai medir a temperatura dessa empresa e como está o estado físico dessa empresa e financeiro, ele é o primeiro passo, como o senhor já citou. Sem dúvida. Mas para a proteção desses empresários, ou melhor dizendo, da empresa, existe algum mecanismo, existe alguma lei que possa proteger esse empresário? Nos dias de hoje, os juros realmente, e aqui a gente pode trazer analogia ao crédito, né? Os juros advêm naturalmente de um crédito, seja ele legal ou informal, vamos assim dizer. Ele realmente é o grande vilão de qualquer economia. Porque os juros, na verdade, poucos relacionamentos com juros realmente trazem algum benefício para a empresa ou para quem o utiliza. Na verdade, se ela já está utilizando é porque alguma coisa... Então, o crédito, quando ele vem em socorro da empresa ou da pessoa física... A saúde da empresa já não está boa. Já não está boa, já é um grande exame, um grande sinal de um exame, de um hemograma jurídico, assim dizer, de que realmente a empresa tem grandes problemas. Porque o crédito, os juros, é como um vício qualquer. Ele tem a sua sedução, porque você o resolve um problema imediato, mas depois que vem fácil, depois ele se transforma realmente na situação que vai aniquilar a sua vida. No país, a Constituição fala em juros legais em torno de 12% ao ano. Isso é o que diz a nossa Constituição. Porém, existe uma normativa específica para os bancos, dos quais eles são permitidos cobrar os juros muito superiores a esse. Bem mais. Ontem ouvimos uma reportagem já que novamente os cheques especiais chegaram à média de 300% ao ano já de juros num país onde nós temos 12% como índice legal na Constituição, mas os bancos podem cobrar 300, os cartões de crédito 380. Então, assim, é uma disparidade muito grande. Então, o que o empresário tem que fazer? Óbvio, dentro do planejamento, buscar não utilizar os juros. E, num segundo momento, fazer uma análise jurídica, aí sim, né, daquilo que ele já pagou para os bancos durante toda a sua vida profissional e rever esses valores. Por quê? Porque existe hoje uma normativa, na verdade uma jurisprudência, que permite que os bancos só possam cobrar os juros que não forem abusivos. Mas porém, a abusividade é relativa, mas de toda forma se deve buscar essa discussão, né? E paralelamente a isso, buscar essa redução com o quê? Com a redução desses passivos em negociações com os próprios bancos, né? Então, esse é uma solução concreta jurídica. Discutir legalmente essas cobranças indevidas de juros, né? Mas também abrir portas de negociações
para com as instituições, no intuito de reduzir concretamente esses passivos. Perfeito. Como a gente sempre cita aqui, o programa Vida e Saúde, ele realmente busca essa saúde nas mais diversas formas, das mais diversas maneiras, nas várias vertentes que a gente encontra. A gente sabe que o senhor sempre atende aí diversos empresários. Queria que o senhor relatasse em algum caso, como o senhor encontrou essa pessoa, em termos de saúde da pessoa, do empresário ou da empresária ou da família. Estavam maus e melhoraram a partir do momento que tiveram essa recuperação, tiveram essa orientação, né? Como reagiram isso? Foi positivo? Essas pessoas ficaram mais tranquilas? Claro, a gente sabe que tem o estresse, isso tem problema estomacal, gastrite, úlcera, enfim, vários outros problemas que vêm secundários a isso. Queria que o senhor relatasse um caso de como o senhor encontrou e o que fez a diferença na vida dessas pessoas. Na verdade, a gente, na nossa empresa de advocacia, Devizes e Trementos, a gente realmente tem como um grande foco esse trabalho, né? Que é a administração desses passivos bancários. Quando as pessoas chegam até o escritório, normalmente o empresário chega com o seu financeiro ou ele mesmo, né? É incrível você olhar para o semblante dessas pessoas e verem a morte como um elemento contundente, né? São pessoas que não possuem mais esperança, são pessoas que há muito tempo não dormem, são pessoas que já destruíram seus vínculos familiares de uma maneira muito objetiva, destruíram seus vínculos de amizade, a sua autoestima está totalmente destruída. São pessoas que, a gente sempre comenta não suportam mais ouvir a musiquinha do Fantástico no domingo à noite. Sabe que chega porque segunda-feira irá chegar e os problemas estarão lá. Então são pessoas realmente emocionalmente destruídas, né? E tanto elas destruídas como também a sua própria empresa destruída. E quando você baliza as possibilidades de solução daquele cenário, é como se você tirasse daquelas pessoas todo aquele estigma negativo que ali estava, né? E elas começam a criar um sorriso meio modesto, um sorriso meio simples, você começa até ser sugerido como milagreiro, como aventureiro, porque não é possível. Até alguns instantes atrás eu estava com um problema inacessível e agora tem uma solução. Entendi. E aí a gente começa o processo todo do trabalho. E próximo passo, trazer a família para o escritório. Trazer a família, as pessoas envolvidas. Geralmente não tem só a família, tem um vizinho, tem um amigo, um tio, um sócio envolvido nesse passivo todo, né? Que geralmente já tem alguma confusão. Exatamente, também. Já os vínculos já estão separados, né? E essas pessoas vêm para o escritório e a gente começa todo o projeto. E a gente começa a perceber que as pessoas começam a acreditar em si, começam a acreditar na empresa, encontram forças junto com a gente de passar por esse calvário financeiro, por esse calvário empresarial, porque nós, longe de mim querer usar essa analogia como um elemento real, mas como Sirineu, ajudando essas pessoas realmente a carregar essa cruz. Esse fardo. E a partir daí, tudo começa a ficar diferente. As pessoas começam a descobrir que aquilo não era mais um problema. É como o ponto preto na cartolina branca, né? A gente perguntava para o empresário: o que você está vendo nessa cartolina branca? Ela apenas diz: olha, apenas o ponto preto. Porém, a gente mostra para eles que na verdade existe um universo branco muito grande naquela cartolina. E aí tudo começa a prosperar, a atividade, o empresário começa a ficar mais focado na atividade, ele começa a olhar mais para a sua atividade com mais ênfase, com mais autoridade, começa a fazer todas as mudanças necessárias, e aí a gente vê esse empresário num curto espaço de tempo, ou médio, depende da sua realidade, começar a respirar novamente e a ser feliz, né? Sem peso nenhum. É isso. Maravilha. Bom, mais uma vez a gente agradece a presença, a participação. Lembrando realmente do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Faça o nosso próximo programa, envie as suas perguntas, suas dúvidas e principalmente as sugestões que você quer assistir aqui no nosso programa. Quero aqui mandar um abraço para os alunos de biomedicina da FIB, um grande abraço a todos vocês. Agradecer o e-mail do Cláudio Costa, do Guto Doná, do Paulo César Barbosa, da Gabriela, da Natália e do Marco Jangarelli. Doutor, para finalizar, estar orientado, seguir normas, regras jurídicas é lucrativo?
essa pessoa agrega valor e qualidade e confiança à empresa e ao negócio que ele está fazendo? Eu gostaria de responder essa tua pergunta usando uma analogia bastante interessante. Eu sempre digo que a questão da orientação, a questão da informação, a questão da segurança é vital para qualquer um de nós, para qualquer objetivo, para qualquer destino. Então é como ingressar numa mata fechada, pesada, escura, né? Com um mapa ou com um GPS ou sem ele. A solução é simples de se imaginar. Quem chegará e quem não chegará, e quem se perderá nessa mata, quem morrerá nessa mata. Então é simples. Então hoje a orientação é tudo. Essa pecha da ilegalidade do país, essa pecha de que a informalidade resolve, é mentira. É uma grande ilusão. Você em pouco tempo pagará um preço muito caro. Então procure profissionais, procure pessoas de sua inteira confiança e entregue, delegue o problema em sua mão para que você seja bem sucedido e chegue do outro lado da mata vitorioso e vivo. Maravilha, doutor. Muito obrigado mais uma vez e esteja sempre presente aqui no nosso programa. Eu agradeço, Luiz, esse seu empenho, essa sua confiança, essa sua delicadeza, essa educação, essa amizade que nos possibilita estar aqui, estar falando para você. Porque como eu já te contei essa história, eu ingressei nessa seara quando uma família chegou no meu escritório dizendo que o patriarca havia se suicidado por questões de dívidas bancárias. De lá para cá eu nunca mais descansei. Então cada pessoa que chega até o meu escritório é uma esperança que eu tenho de que essa situação não aconteça mais. E através desse veículo é uma possibilidade que você me dá. Obrigado, Luiz. A gente que agradece. Agradeço aqui também, claro, a todos vocês que estão aí presentes, lembrando mais uma vez o nosso portal www.biomedicosaude.com.br. Lá você encontra todas as notícias de saúde, todas as vertentes de qualidade de vida. E a você que está aí do outro lado, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se sempre do nosso e-mail, como já citamos aqui. E é claro, buscando a felicidade, buscando a qualidade de vida e, acima de tudo, buscando a Deus em coisas presentes dentro da nossa vida. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.